O RMS Titanic foi um navio britânico, o maior navio do mundo no final de sua construção, que afundou na noite de 14 a 15 de abril de 1912 durante sua viagem inaugural de Southampton a Nova York. Entre os seus passageiros estavam as pessoas mais ricas da época e vários imigrantes irlandeses, britânicos e escandinavos que procuravam uma vida melhor na América do Norte. O navio foi projetado para ser o melhor em luxo e conforto, com academia, piscina, biblioteca, restaurantes de luxo e cabines opulentas para viajantes de primeira classe. O Royal Mail Steamship Titanic foi conhecido como o maior transatlântico britânico de passageiros, construído no estaleiro de Harland e Wolff em Belfast, uma cidade na Irlanda do Norte. Esta era parte de dois outros navios gêmeos chamados o RMS Olympic e o RMS Britannic. Joseph Bruce Ismay, presidente da empresa naval White Star Line, e Lord William Pirrie, presidente dos estaleiros Harland e Wolff, decidiram em 1907 construir 3 navios para competir com o RMS Lusitania e o RMS Mauretania da rival Cunard Line. Estes novos barcos seriam os maiores, os mais luxuosos e os mais seguros até então, já que para os dois homens a melhor aposta era competir com seus rivais britânicos e alemães com elegância e não em velocidade. Posteriormente, os nomes Olympic, Titanic e Gigantic foram escolhidos, depois mudados para Britannic, em referência às 3 raças da mitologia grega, os olímpicos, os titãs e os gigantes. Os projetos dos 3 navios foram feitos nos escritórios Harland e Wolff em Belfast, Irlanda. Os designers eram William Pirrie, seu sobrinho Thomas Andrews, gerente de construção e chefe do departamento de design de Harland e Wolff, e seu cunhado Alexander Carlisle, designer-chefe e gerente-geral do navio. As responsabilidades de Carlisle incluíam decorações, o equipamento, os dispositivos de segurança e todos os arranjos gerais, incluindo a implementação de um sistema eficiente de gaiteiros para embarcações salva-vidas. Os planos finais foram concluídos no outono de 1908 e os materiais necessários para a construção foram encomendados por Harland e Wolff. Sua construção foi financiada pelo empresário norte-americano J.P. Morgan e sua empresa internacional Mercantile Marine Company, e começou em 31 de março de 1909. O custo total foi de 7,5 milhões de dólares no momento, ou seja, cerca de 172 milhões de dólares à taxa atual. Para diferenciar os dois irmãos, o Olímpico foi construído com o casco pintado de branco, enquanto o Titanic foi construído com o casco pintado de preto. As cabines de primeira classe padrão foram adornadas com painéis de madeira branca, móveis caros e outras decorações elegantes. Eles só tinham banheiro compartilhado que tinha água quente e fria. Também tinha fogões elétricos. No caso das 4 suítes mais luxuosas, foram utilizadas chaminés com fogões elétricos lindamente embutidos nas salas de estar. Como uma inovação na viagem da época, o Titanic teve 3 elevadores para a primeira classe e 1 para a segunda classe. O navio tinha regras de segurança muito antigas, tinha menos botes salva-vidas do que realmente precisava, nem chegou à metade dos passageiros, apenas 1.178 pessoas podiam usá-los. Em direção à proa estava a ponte e o primeiro bloco, que incluía os quartos dos oficiais, a sala de radiotelegrafia Marconi, as máquinas que moviam os elevadores e 6 salas simples de primeira classe. Nas paredes deste bloco havia janelas circulares que iluminavam os quartos interiores de primeira classe do convés inferior. O segundo bloco foi formado pela primeira escadaria e pelo ginásio. A escada cobriu este deck. No nível superior havia uma cúpula de vidro que proporcionava luz natural à escada ao longo de seus níveis por meio de claraboias em ambos os lados. Entre as quase 900 pessoas que faziam parte da tripulação do Titanic, 66 pertenciam à equipe do convés, oficiais, marinheiros, vigias e capatazes, 325 eram mecânicos, trabalhadores do carvão, fogueteiros, engenheiros, eletricistas, etc. E, finalmente, 494 eram membros da equipe de atendimento, comissários de bordo, delegados, cozinheiros, operadores de rádio, etc. O capitão do navio era o capitão Edward Smith, o oficial mais respeitado da White Star Line e um capitão extremamente popular entre os passageiros de primeira classe, tendo comandado todos os maiores e mais novos navios da empresa desde 1904. A orquestra do Titanic foi composta por 8 músicos. No entanto, a banda atuou em 2 grupos diferentes, um era um quinteto liderado pelo violinista Wallace Hartley, de 33 anos, e o outro um trio musical que tocava para os clientes do restaurante à la carte. Cada conjunto tinha seu próprio repertório melódico. Em circunstâncias normais, eles não tocaram melodias juntos, embora Hartley exercesse a supervisão direta sobre todos os músicos. O navio começou sua viagem inaugural de Southampton, Inglaterra, para Nova York na quarta-feira, 10 de abril de 1912, com o capitão Edward John Smith ao comando, que antes da viagem dizia que esse seria o seu último comando antes de se retirar porque ele queria passar mais tempo com sua esposa e filha. Os dias se passaram sem incidentes, mas em 13 de abril, começaram a chegar os primeiros relatos de avistamento de blocos de gelo na rota. Pelo menos uma dúzia de mensagens foram recebidas antes do telégrafo Marconi falhar por um período de 10 horas. Uma vez que a comunicação na estação de rádio foi restaurada, os radiotelegrafistas começaram a receber avisos sobre o perigo de icebergs, que foram ignorados ou não foram considerados pelos agentes de substituição. Geralmente acreditava-se que o gelo não era um perigo muito preocupante para os grandes navios.
A passagem de navios muito perto do gelo não era incomum, e mesmo algumas colisões frontais não tinham sido desastrosas. O Titanic foi atingido pelo bloco de gelo, às 23 horas e 40. 10 minutos após a batida, a água já atingia 4 metros acima da quilha. O atrito do gelo com a massa de mais de 46 mil toneladas a alta velocidade gerou energia suficiente para rasgar as placas de aço do lado de estibordo do navio, cerca de 5 metros abaixo da linha de água. Embora a largura das quebras não ultrapasse 5 centímetros, afetando 5 compartimentos do convés inferior, o navio teve danos fatais. Durante este tempo, a tripulação teve os passageiros embarcados nos botes salva-vidas, começando com as das classes superiores. Os primeiros barcos estavam ocupados com poucos passageiros. E, embora o navio atingisse as medidas de resgate exigidas pela legislação em vigor, a capacidade dos botes salva-vidas não era suficiente para o número de pessoas a bordo, entre passageiros e a tripulação. Cerca de 1.500 pessoas tenham perdido a vida. Aproximadamente 710 pessoas sobreviveram ao desastre. Os restos do Titanic foram localizados em 1º de setembro de 1985 às 1h05 AM por uma expedição franco-americana liderada por Jean-Louis Michel Dufresne e pelo Dr. Robert Ballard da instituição oceanográfica Woods Hole. A descoberta dos restos feitos pela equipe de Ballard e Michel fez com que voltasse ao presente o interesse pelo Titanic. Desde então, inúmeras exposições de objetos resgatados do naufrágio e o aparecimento de sociedades históricas e culturais que disseminam e investiram tudo relacionado ao transatlântico.